Como a gente estava falando do futebol e a gente estava seguindo uma cronologia, eu acho interessante a gente voltar aquele papo para falar mais sobre o Bahia. Porque você sai do Juventude e tem muitas propostas do Brasil inteiro. Campeão da Copa do Brasil, Campeão né, da pai? Copa do Brasil, um goleiro, enfim. Era o seu momento. Por que o Bahia? Era muito frio em Caxias. E tive mesmo, na verdade, foram 6 propostas naquele ano. Você lembra No alguns final times que... claro, lembro todos, inclusive do Vitória. Né, eu tive, tanto Bahia e Vitória me procuraram no final Naquela do época ano. o Vitória estava um pouco melhor do que o Bahia, né? O Vitória tinha em 99 tinha ficado na semifinal, Uhum. Tinha ficado na semifinal. Mas foi a pior proposta. Em termos financeiros. Em termos financeiros foi a pior proposta. Na verdade, o Bahia não era a prioridade, sendo muito franco, né? A prioridade minha era voltar para o Grêmio, eu era ainda atleta do Grêmio, e para mim seria assim, uma volta por cima, né? Eu saí do Grêmio depois de 2 anos lesionado, e quando eu fiquei bom, já tinha Derlei jogando, eu perdi meu espaço no Grêmio, e voltar, e eu fui tão bem naquele ano, e o Derlei não tinha ido muito bem naquele ano, né, que a torcida do Grêmio estava me pedindo de volta. Então eu também criei uma expectativa de uma volta, e que seria uma volta por cima, né? Sim. Voltar com a torcida me pedindo, né? Então a prioridade era voltar para o Grêmio. Segundo, eu tive proposta do Coritiba, do Fluminense, do próprio Juventude, que ia jogar Libertadores no ano seguinte, né, porque a gente tinha classificado, Bahia e Vitória. Tive 6 propostas, e o Grêmio, né? E aí a prioridade, segundo o presidente do Grêmio, o treinador que assumiu, que foi o Leão, na escolha dele do goleiro, optou pelo Derlei. Leão que foi goleiro, inclusive. Leão Deixa eu te falar. A gente já trouxe alguns jogadores aqui, todo mundo falou de Leão, velho. Verdade. Nadson falou de Leão no Bem último. mal. A galera teve alguns atritos aí, não, mas enfim. Ele foi goleiro do Grêmio quando eu era, né, moleque, pivete, trouxe, né, eu gostava dele como goleiro, né? Depois dessa decisão aí, eu caiu um pouquinho no meu conceito. Mas, enfim, são negociações, né, que foram... O Vitória eu descartei logo, porque não era uma proposta... Sim. Comparado com as outras, não era a melhor proposta. E o Juventude, para mim, já tinha dado. Eu disse assim, já cumpri minha missão aqui, também não quero ficar. Fico se não der certo em lugar nenhum, aí eu fico em Caxias, né? Passando frio mais um pouquinho. Frio né? Não imagina. Trocou o frio pelo calor de Salvador. Mas aí as negociações foram evoluindo e realmente o Bahia estava muito interessado, né? Ficou muito interessado e eu acabei acertando aqui. E para mim foi um presente, né? Eu já gostava da Bahia, já era louco pela Bahia, né? Para mim vir jogar na Bahia, para mim foi um presente assim, de jogar e eu costumo falar, quando eu pisei na pista do aeroporto, naquela época ainda não tinha finger, a gente é velho, né? Não tinha o finger ainda para descer na pista. Mas é uma sensação de estar em casa, né? É uma sensação de estar em casa aqui. Já são 25 anos na Bahia e eu fiz de tudo. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a jogar e a sentir o que é o Bahia, a torcida do Bahia, e a torcida me abraçar, até porque já me conhecia daquele jogo, né? Eu pensei, eu mesmo falei assim, porra, eu não quero mais sair daqui. Vou fazer de tudo para não sair mais daqui. Tanto é que quando eu fui bola de prata em 2001, eu tive propostas e não foram poucas e foi pagando mais, né, para sair do Bahia. Né? Era o meu momento também, né? Do mesmo jeito que 99 era o meu momento, tinham 6 propostas. Em 2001 também, eu acabei o ano melhor goleiro do Brasil. Sim. Né? E eu podia muito bem ir para um outro clube do eixo Rio-São Paulo e eu recusei todas as propostas. Eu estava tão feliz aqui que eu queria ir para a seleção jogando pelo Bahia. Sim. Né? Queria dar esse presente à torcida, porque não é comum, né? Quantos anos? Desde a década de 90 que não tem um jogador do Bahia na seleção brasileira. Não, Luiz Henrique. Década de 90. 92, né? Por aí. Então, eu queria dar esse presente à torcida do Bahia e também porque eu me sentia em casa aqui, abraçado pela torcida, né? Então eu fiz de tudo para não sair, mesmo quando foi rebaixado, eu reduzi salário para ficar, mesmo podendo sair, né? Não quis. Né? Enfim, eu vesti a camisa mesmo do clube
né? E foi uma relação de 6 anos, né? Eu sou o terceiro goleiro na história do clube que mais vestiu a camisa. Eu só perco para Nadinho e para Ronaldo Passos. E você... Campeões de 59 e 88. Exatamente. Verdade. E talvez eu seja... Depois Depois dos dos campeões, títulos o mais brasileiros, emblemático. os Nordeste são os É. títulos mais importantes, e eu fui os 2 primeiros, né? Quer dizer, Você vê como é energia baiana também, né? Você tava no sul, nada contra, tá? Aí você tava no sul, ficou 2 anos machucado, aqui você teve 155 jogos seguidos. Bizarro isso. A gente falar sobre E isso. ganhou como mais disciplinado em 2 anos, né? 9 Sim, também na placar, né? 98 e 99. Pelo Bragantino e pelo Juventude, o jogador mais disciplinado do Campeonato Brasileiro. Fala aí, meu irmão, que você tinha Era uma bom pergunta que da até placar. esse prêmio até tinha. Dava uma dava graninha? uma graninha. Caraca, aí, ó. É porque o futebol na época só tinha maluco também. Era de Júnior Baiano, de Edmundo, só... Depois eu Vamos ganhei a dar um primeira, pagode, aí- cara, só pegou. Não, mas você vê, né? A gente fala sobre o cara ganhar uma bola de prata em 2001. Pode falar os goleiros que tinha em 2001, Baba? Pô, tinha os goleiros da seleção, pô. Dida, Marcos, Rogério Rogério Ceni, Ceni, que tá no E Bahia Júlio agora. César. Júlio do César também no Flamengo. César. Nessa época o Júlio César era meio concorrência. maluco, né? Saía com a bola às vezes. Mas tinha o Júlio César também. Tava todo mundo no Brasil, Exatamente. Todo mundo no Brasil. Emerson, minha pergunta da placar era a seguinte: na época, a placar, que surge nos anos 70, né, bem antes e tal, vem com uma proposta muito revolucionária do ponto de vista de mídia, né? Porque antes o jornal, quando falava de futebol, era como um jornal que a gente chama de factual, né? Muito sério, um tom sério, o repórter de terno tal, falando, descrevendo os fatos, e a placar vem e quebra com todo esse conceito, traz algo mais intimista, mostra uma nova abordagem. Se não fosse a placar, provavelmente o Zona não existiria e vários programas Sim. mais descontraídos e modernos não iriam cada vez se reformular e se inspirar cada vez mais. Como foi pra você não só ganhar o prêmio, que na época era o prêmio, era o Ballon d'Or do Brasil, né, a bola de prata, e principalmente ser entrevistado em uma revista tão irreverente pra época, que quebrou tantos padrões de mídia. Era tão diferente assim, realmente era um sentimento diferenciado. Pela risada, eu acho que sim. Era porque, primeiro que a placar teve uma época, acho que no início era mensal, né? Sim, sim. Era mensal. Então a gente ficava ansioso, né, para ver, né? Porque eram as notícias. Não tinha internet, né? Quer dizer, Não era estava acessível. na virada do. ali, né? Ele estava começando, mas não tinha rede social, não tinha internet, então as informações não chegavam tão rápidas, né? Então, uma matéria. Todo mundo do futebol consumia, lia a placar. Então, você estar na placar em algum momento era o seu ápice, né? Porque você era visto do Oiapoque ao Chuí. Sim. Uhum. Você era visto porque estava na placar, né? Então, era e a bola de prata, para quem jogava, era uma bola de ouro torcida mesmo. grande, porque a gente acompanhava, que as notas saíram quando saía a revista, tinha lá, no final da revista, tinha lá os primeiros, né? Não, e tinha um acompanhamento, né? Mensal, depois a placar virou semanal, mas tinha um acompanhamento, porque a bola de prata é dado nota para o seu desempenho em todos os jogos. Aí, na Aí, na média, quem ficava... Então, Até você hoje é mais justo que a ficava bola de prata. acompanhando. Você acompanhava quando saía a placar, você ficava acompanhando e tinha lá por jogo, né? Quanto que você tirou. Aí você tomava lá uns 6, porra, mas eu fui bem no jogo. Sim. Você ficava. Tipo um cartola. E premiava a regularidade, né? querendo ou não. Placar. Exatamente. Constância, né? E eu briguei em 2001, até o último jogo, com o Rogério Ceni. Com o Rogério, sim. Eu falei isso pra ele. Ganhei de você, lembra? Ganhei de você. Que pra mim foi uma honra, né? Ele ganhou 3 bolas de prata Sim. na carreira. Já pensou em bater falta? Não é pouca coisa, não. Nunca. Meu talento com os pés não era. Não era tão bom. Você falou, Dudu, Melhor da bola não. de prata, o homem foi Sim. capa da bola de prata. Outro momento, É. velho, as capas da placar eram emblemáticas, né? Tem uma capa que eu acho engraçada, que é Edmundo abraçado com o urso de pelúcia. Sim. E quem bota pesadelo no animal, quem dá pesadelos no animal, falando quais são os medos de Edmundo e tal. Eram capas que, assim, hoje a gente pensa, pô, comum, normal, fotos assim e tal. Só que na época era um absurdo muito diferente. Sim. Como é que foi a sua experiência, a sua capa da placar? Como foi essa experiência desse Media Day, né? Que nesse conceito, como o Barbaço falou, não existia ainda na época. Capa, provavelmente. mas foi normal. Aparecia a bola, né? E a minha luva, assim, com a camisa do Bahia. Né? Foi até a foto tirada em treino. Um treino fazendão. Fazendão. Né? Então não.
Não tinha nada de tão irreverente assim, mas era a capa da Placar. Mas rolava essa resenha no bastidores de um jogador. Cara... Pô, a foto, como é que saiu, não sei quem, nesse mês e tal, não sei que lá, vou tirar uma onda. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.